E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, cujo qual no final de semana, depois de uma longa consolidação, resolveu buscar níveis novamente abaixo dos 21.500 dólares, falando do Bitcoin, em meio a uma semana onde vai acontecer dois fatos muito importantes e que podem fazer com que essa queda se potencialize ainda mais. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo e como se preparar para esse cenário. Bom, cortando aqui direto para minha tela, eu tenho o calendário econômico. E como vocês sabem bem, nos últimos meses, ao longo do último ano, na verdade, ele está servindo de norte para eventos macroeconômicos e indicadores de mercado que estão levando o mercado tradicional a tomar um certo caminho. Consequentemente, devido à correlação, o mercado cripto também. E começando logo amanhã, na terça-feira, a gente vai ter a divulgação do IPC, né, que é o Índice de Preço Consumidor, que é um medidor, um índice que vai falar para a gente sobre a inflação lá nos Estados Unidos, às 10h30, e que nos últimos meses ele vem sendo o principal norte para o que os investidores estão achando com relação ao mercado de renda variável. Além do mais, na quinta-feira, também às 10h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que vai medir o quão aquecido ou não o mercado está. Ambos têm algumas projeções, ou seja, pontos onde as pessoas e o próprio mercado já está esperando um valor próximo a isso, mas no caso do IPC, se for acima da projeção, acima do esperado, quer dizer que a inflação ela não está conseguindo ser contida. Então isso pode ser ruim para o mercado. Então se vier acima do esperado, tomem cuidado. Ainda mais porque nos últimos meses a gente chegou a alguns dados mostrando que a economia de trabalho lá dos Estados Unidos está superaquecida. Então esse aqui está sendo o principal fator que os investidores eles estão com medo aí e um pouquinho apreensivos na divulgação. E o outro são os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Se vier menos pedidos por seguro-desemprego do que o esperado, significa que tem muitas pessoas empregadas e, consequentemente, o mercado de trabalho segue aquecido, o que faz com que a inflação também aumente. Então, são dois indicadores que estão correlacionados. Se esse aqui vier abaixo do esperado, é ruim para o mercado, e se esse aqui vier acima do esperado, também é ruim para o mercado. Vamos para a nossa análise aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Agora o Bitcoin está cotado em 21.600 dólares, com muito mais ordens de compra do que de venda, porque a gente está próximo a pontos de suporte. Inclusive, eu comentei sobre agora nessa queda eu vou me reposicionar no Bitcoin, e é justamente o que eu estou fazendo. Então, já pegou algumas ordens minhas de compra, tem ordens minhas mais para baixo, fato cujo qual eu vou falar um pouquinho mais à frente no vídeo. E a gente tem uma resistência de curto prazo, que é a região dos 22.100 dólares, que é uma região que o preço testou e também rejeitou. Como a gente teve uma queda quase que dos 24 até os 21, essa queda ela não criou bases de preço, foi uma queda repentina, direto. Então assim, não tem âncoras de stop para os vendedores, então é natural que tenham mais pessoas buscando compra do que venda e, consequentemente, se as sardinhas quiserem comprar agora, isso dá liquidez para as instituições cancelarem ordens e, consequentemente, o preço continuar a queda. Então, muito cuidado com a região aqui dos 21.400 dólares, que a gente tem uma ordem gigante aqui nessa região, tá? 21.430. Se a gente passa, 33 eu acho, olha só. Se a gente passar dessa região aqui, essa ordem pode ser cancelada e aí vem aquele banho de sangue, igual eu já falei para vocês sobre manipulação de mercado. O gráfico do Bitcoin mostra pra gente o que eu venho falando, tá? A região, olha só, até mudou o íconezinho aqui do Bitcoin na Binance, nem tinha visto isso. Que bonitinho, não tinha visto isso não. Mas enfim, a região das médias segue segurando. A gente tem também uma resistência muito forte aqui nos 22.100 dólares, que é até onde a gente tem ordens aqui, olha só, 22.100, e que é a nossa resistência de curto prazo. Se a gente perder esse ponto, a gente fez o nosso topo descendente no diário contra o topo prévio e continuaremos a correção aqui no gráfico diário. Sem falar que agora a gente tem também a região das médias no gráfico diário segurando e um possível cenário de bandeira de baixa. Olha só, bandeiras de baixa também rompem para baixo. E como a gente não conseguiu retrair muito, ou seja, a gente teve uma rejeição muito grande
próximo aqui aos 22.100, a gente não conseguiu bater nem níveis de Fibonacci para criar um bom espaço aqui para formar um fundo ascendente e entrar força compradora nele. Então o cenário ainda segue bem baixista, bem bearish, mas como eu havia dito para vocês também nos últimos vídeos, isso já era de se esperar, porque a partir de agora, qualquer coisa, qualquer ponto, qualquer fundo feito é um fundo ascendente contra o nosso fundo prévio no gráfico semanal. A gente está em busca de um fundo ascendente no gráfico semanal contra o fundo anterior. E é justamente por isso que a gente está nessa tendência de baixa nos gráficos menores, para corrigir. Então a gente tem aqui região das médias que serve de suporte, tem uma região de topo prévio, tem uma região de Fibonacci, e por conta disso eu estou com várias ordens escalonadas, igual algumas já foram pegas também ao longo dessa queda. Mas sobre onde essas ordens estão, eu vou explicar para vocês também daqui a pouquinho. O nosso sentimento do mercado mostra um fato preocupante, mostra que tem muita gente que está em long, muita sardinha está em long. Boa parte dos contratos futuros das corretoras, no caso da Binance aqui, que é a maior corretora com maior liquidez, eles estão apostando que o Bitcoin vai subir. E como eu disse no começo do vídeo, que eu ia falar mais no final, essa maioria do mercado traz liquidez para, se o preço continuar caindo, vão ter stops e liquidações, sem falar que se a gente tem quase 2 compradores para cada vendedor, a cada 3 contratos futuros, 2 vão ser em long e 1 vai ser em short quase. Isso significa que a maior parte das pessoas está comprando acreditando que isso é o fundo. Então, se realmente for o fundo, quem que vai estar comprando o Bitcoin aqui em cima para estar mandando esse mercado a continuar a subir? É complicado isso. Por conta disso, a gente pode ver que, se essa queda continuar, a gente pode fazer com que ela seja mais intensa. Deixamos aqui um voluminho nesse fundo também, isso é interessante ressaltar, porque se a gente perder esse fundo, tem muita gente que vai ficar presa aqui. Então a gente pode ver essa queda também continuar, o que é um ponto extremamente perigoso, tá? Então muito cuidado com essa região. Muito cuidado com compras agora, tá? Esperem um pivô, alguma reversão de tendência aí, pelo menos nos gráficos menores, para estar buscando entradas. Caso contrário, né, faça igual eu. Qual que eu estou utilizando agora para fazer as minhas entradas? Além dos pontos que eu já comentei, região das médias, topos prévios, níveis de Fibonacci. Dentro dessa região aqui, ó, eu espero liquidações. Quando tem muita gente sendo liquidada, para mim é um ponto de compra. Então olha só, muita gente foi liquidada aqui nessa região. Eu comprei um pouquinho de Bitcoin aqui. Muita gente foi liquidada também nessa queda aqui, olha só. O tanto de liquidação que teve. E eu comprei um pouquinho de Bitcoin aqui. E essas aqui são regiões, olha só, região de topo prévio, região aqui próxima, região das médias. Então são bons pontos de compra, mas eu continuo com caixa para, se o preço continuar caindo, eu sigo comprando. Por que eu vou seguir comprando mesmo com o preço caindo? Porque ele pode cair o quanto que for. Uma hora ele vai ter que fazer um topo, nem que seja descendente. E nesse topo eu vou começar a vender as minhas posições para baixar o meu preço médio. E aí eu vou sempre julgando essa estratégia de preço médio que eu comento muito aqui no canal com vocês. É essa estratégia que vem me dando muita lucratividade nesse inverno de baixa, porque eu sempre aproveito quedas para comprar, movimento de alta para vender. Nas quedas o meu preço médio ele vai sempre abaixando, porque eu vou comprando à medida que o preço vai caindo. E no movimento de alta eu vou aproveitando para vender, porque é nesses momentos de alta que a gente coloca o lucro no bolso. O nosso preço médio ele vem sempre abaixando, e aí chega um ponto onde o preço médio ele fica abaixo do fundo. E aí nesse ponto, se a gente tomar stop, a gente toma um stop no lucro, pega um lucro nessa operação. Ou se o preço continuar subindo, a gente segue lucrando sem risco nenhum. Tá? Essa é a minha estratégia que vem me ajudando, me mantendo consistência e crescendo a minha carteira ao longo desse inverno cripto, e é justamente isso que eu estou de olho nesse cenário. E tudo vai depender de como que vai ser o dia de amanhã e de quinta-feira, tá? Mas principalmente amanhã, eu imagino que seja o CPI o mais importante, e que vai definir se a gente vai ter uma continuidade dessa queda ou se as pessoas vão ficar eufóricas aí com o resultado da inflação nos Estados Unidos. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você acha dessa série de vídeos que eu faço de forma diária. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima, e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até amanhã, galera. Valeu!